Paz de Cristo, meus irmãos, aqui quem fala é o Lucas Leonel e nesse vídeo eu quero explicar a parte 2, do tema Eu posso perder a salvação? Uma vez salvo, salvo sempre? Então eu recomendo que você assista ao vídeo anterior, a parte 1, para que você possa ficar a par desse tema que é de suma importância. Desde já eu vou deixar um link, caso você queira conhecer mais a Bíblia. É um curso edificante para a sua vida espiritual, que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento. Então, caso você queira saber mais, clica aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo. A parte 2 desse vídeo eu vou estar explicando alguns textos que dá a entender que nós podemos perder a salvação. Mas antes de eu explicar esses textos, eu quero ler alguns textos com vocês que confirmam que Deus ele vai nos preservar e nos guardar para nós permanecermos firmes e ser impossível perdermos a salvação. E os textos que eu vou estar lendo é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, Deus nos confirmará também até o fim. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então é Deus que é poderoso, que nos confirma segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo. 1 Pedro 5,10, olha esse texto. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, Ele quem? Deus, Cristo Jesus, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Além de vários outros textos, como eu li João capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 30, João capítulo 6, entre outros textos. Mas vamos lá. Alguns textos que dá a entender que nós podemos perder a salvação. Êxodo capítulo 32, versículo 33, diz assim. É um texto que as pessoas que defendem essa tese usam muito. Mas antes de eu entrar no texto, nós precisamos entender algo. Nós temos que ir diante das Escrituras com a mente livre, com a mente pura, sem pré-interpretações, para que o Espírito Santo nos leve a entender, através de estudos, através de pregações, qual é o real sentido do texto e dali nós tirarmos a interpretação geral das Escrituras. Porque é impossível que as Escrituras ela tenha contradição, porque é a palavra do próprio Deus. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 33, versículo 32 diz assim. Vamos ler o 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou grande, fazendo para si deuses de ouro. 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Ou seja, aqui aparentemente dá a entender que Deus ele vai riscar do livro da vida. Mas não é bem assim. Antigamente, em toda a cidade tinha um livro com o nome das pessoas que estavam vivas. E toda vez que essas pessoas morriam, o seu nome era riscado. Então, ou seja, Deus ele perdoa o pecado do povo, porém ele está dizendo, aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei o nome do livro. Do meu livro. Ou seja, Deus ele iria riscar, ou seja, Deus ele iria trazer morte para as pessoas, porque elas estavam pecando contra Deus, porque elas estavam falhando contra Deus. E logo o seu nome seria riscado do livro, que confirma que ela está viva. Não é o livro da vida, porque o livro da vida, lá em Apocalipse, Jesus Cristo ele diz que jamais nos riscará deste livro. E é impossível que Deus, que nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos salvos,
conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, ele agora não cumpra com os seus propósitos e com a sua vontade. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Apocalipse capítulo 46 diz que Deus ele vai fazer toda a sua vontade, e que ele nos escolheu, e que ele vai nos guardar, e que de modo algum nós vamos perecer. Ou seja, você está guardado por Cristo. A salvação foi dada por Cristo. A salvação é dada por Jesus. E uma vez que é por causa de Jesus, é impossível que você perca. Quem te deu a salvação? Quem te dá a fé? Quem te faz permanecer? Filipenses capítulo 1. Aquele que começou a boa obra, a salvação, é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo, ou seja, da sua vinda. Então a obra da salvação que Deus ele começou quando te escolheu, quando te elegeu, quando te regenerou, quando te deu o Espírito Santo e agora está te santificando de forma progressiva, ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. É Deus que vai te apresentar diante de Cristo de forma irrepreensível e santa, porque é Ele quem te perdoa, é Ele quem te purifica e é Ele quem te lava dos seus pecados. A salvação não foi conquistada por você, foi conquistada por Cristo. E uma vez que Cristo pagou um alto preço, é impossível que Ele perca esta posse preciosa que um dia Ele comprou. Outro detalhe. Se a salvação pode ser perdida, logo o sacrifício de Cristo pode ser insuficiente. O sacrifício de Cristo pode ser em vão. Porque já pensou se todos perdessem a salvação? Para que Jesus Cristo iria morrer? Para que Jesus Cristo iria se entregar na cruz? Mas, quando nós lemos Isaías capítulo 53, acerca da obra de Cristo na cruz, a Bíblia diz que a alma de Cristo se alegrará, que a alma de Cristo ficará satisfeita, porque ele verá a obra de suas mãos e se alegrará. Diz assim, Apocalipse capítulo 53, versículo 11, versículo 10. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levara sobre si. Então, ou seja, Cristo vai ficar satisfeito com a sua obra feita na cruz. Sabe o que significa tetelestai, o brado de Cristo na cruz? Significa está consumado, trazendo para o nosso português, a dívida está paga. Então a dívida que nós tínhamos para com Deus por causa dos nossos pecados, Jesus Cristo já pagou. Todos os nossos pecados já foram pagos por Jesus Cristo. Então não tem por que Deus nos cobrar. A nossa justiça agora não vale de nada, porque a nossa justiça vem de fato de Cristo. É Ele que nos declara justo, é Ele que nos justifica, é Ele que imputa a sua justiça sobre nós, e agora Deus nos vê como justos por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Então, meu irmão, descanse em Jesus, olhe para Jesus, confie em Jesus, porque Ele é poderoso e glorioso para te guardar até o fim, de modo que nenhum se perca. Fique com essa palavra no seu coração. Se você quer continuar sendo edificado, clique aqui no gostei, comente o tema que você quer que eu aborde e que Deus receba toda a glória. E se você quer conhecer mais da Bíblia, clica no link que eu vou deixar aqui, conheça mais a Bíblia. E você vai ver crescimento espiritual e Deus derramando conhecimento sobre você. Eu oro e desejo a você paz de Cristo e uma boa noite. Amém.